Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio de GNP Explica, onde eu explico alguns tópicos que eu acho legais e mais ou menos sobre tudo que tem por aí. No episódio de hoje a gente vai falar sobre espaço, e em específico, viagens até Marte. Eu acho que tem muita gente que tem uma noção um pouco errada do quão complicadas as viagens espaciais são. Mesmo tirando o custo de fazer um foguete para sair da Terra, o gasto de combustível e a preparação humana para aguentar a viagem inteira, né? Pra começar, a gente não tá falando de distâncias dentro da Terra, obviamente, né? Porque senão a gente não tava falando do espaço. E a gente tá pegando um campo de distâncias astronômicas aí pra que a gente precisa cruzar. Pra ter uma noção, vamos comparar algumas coisas primeiro. Se a gente faz um voo, tipo, vou pegar um avião aqui em São Paulo, vou voar até Maceió, a altitude de cruzeiro de um voo varia de 9.000 a 12.400 metros. Isso mais ou menos por padrão aí. Beleza. É isso ainda é dentro da atmosfera, relativamente muito próximo da Terra que a gente tá fazendo aqui, porque um avião ele realmente sai daqui do chão, ele vai pousar lá. A gente subir um pouquinho mais essa altitude, a gente pode chegar, por exemplo, na Estação Espacial Internacional, a ISS. E esse cara tá a uma distância absurda de 408 quilômetros da superfície da Terra. E ela se move a mais de 7 quilômetros por segundo, o que é uma coisa inimaginável quando a gente pensa de uma coisa dentro da Terra. E se a gente pegar um pouquinho mais alto ainda, a gente chega na altitude de um satélite. Vamos pegar um satélite geoestacionário, por exemplo. Ele fica a 36 mil quilômetros de altitude, o que é absurdamente mais alto do que fica a Estação Espacial Internacional. E ele se move a quase 11 mil quilômetros por hora. O que é legal desses caras é eles são geoestacionários porque eles orbitam a Terra no mesmo tempo que a Terra demora para dar uma volta, mais ou menos ali às 24 horas. Então eles ficam parados num ponto no céu. Eles são usados para telecomunicações, porque você consegue virar uma antena pro céu, ela vai ficar fixa num ponto ali e ela vai conseguir se comunicar sempre com aquele satélite. Beleza, mas esses objetos eles ainda estão muito próximos da Terra. Se a gente esticar um pouco mais, a gente consegue chegar na Lua, que fica a 384 mil quilômetros de distância. E uma viagem espacial da Terra até a Lua demora cerca de 100 horas. Isso se movendo no ápice de 10 mil quilômetros por hora. Esse foi o tempo que a missão espacial da Apollo 11, a primeira missão tripulada até a Lua, lá em 1969, demorou para chegar. E são mais de 4 dias de viagem. Sendo que o Saturno V, que era o foguete que levou a Apollo para o espaço, era um dos mais potentes que já foram construídos pelo homem até hoje ainda. E você reclamando de um voo de 10 horas. E o nosso próximo ponto de interesse no espaço é a órbita de Marte, que fica a incríveis 54,6 milhões de quilômetros de distância. 5, um 4, um 6 e mais 5 zeros na frente para poder escrever esse número. E uma viagem até Marte demora cerca de 7 meses. 7 meses no espaço. Isso no modo rápido, com a melhor coisa que a nossa tecnologia tem para oferecer aqui hoje em dia. Se você chegou a assistir o filme Passageiro Acidental da Netflix, a gente chegou até a comentar no nosso episódio piloto. Tem um ponto que eles discutem exatamente esse ponto, que a viagem vai demorar cerca de 6 meses e eles precisam de muito recurso para chegar lá. Gente, são 6 meses de viagem num filme. Beleza, Gil. Mas por que isso é importante? Bom, perceba que eu falei a órbita de Marte, porque assim como a Terra, Marte orbita o Sol, só que um pouco mais devagar, porque ela está um pouco mais longe. Um ano em Marte demora 687 dias. O que dá mais ou menos 1,8 vezes um ano aqui na Terra. São 56 milhões de quilômetros quando eles estão muito próximos, então. Só que isso não acontece sempre, então a gente não consegue lançar um foguete para Marte a qualquer momento do ano. Isso acontece mais ou menos a cada 2 anos. Então já limita bastante o tempo e o escopo que a gente tem para conseguir lançar um foguete até Marte. E se a gente pegar o ponto em que Marte está do outro lado do Sol, isso dá quase 378 milhões de quilômetros de distância. É uma distância tão grande que se a gente pegar na velocidade da luz, ela vai demorar mais ou menos 20 minutos para chegar lá. Isso que a luz é a coisa mais rápida que a gente tem aí no universo. Então quando a gente pensa numa viagem interplanetária, dentro do nosso sistema solar, a gente está falando de meses, ou até mesmo anos para conseguir chegar lá com a tecnologia que a gente tem hoje. O melhor exemplo que a gente pode dar é da sonda Voyager 1, que foi lançada em 5 de setembro de 1977. Chegou em Júpiter só em março de 79, mais ou menos uns 18 meses aí. Em Saturno, ela chegou só em novembro de 1980. E em 2012, mas foi só confirmado em 2013, a Voyager 1 chegou no espaço interestelar, que é basicamente ela saiu do nosso sistema solar e ela chegou numa área onde ela consegue detectar matéria ejetada por outras estrelas. Beleza, a gente tem uma noção muito breve aqui da distância entre as coisas. A gente não pode simplesmente lançar o foguete então para Marte em qualquer época do ano. A gente precisa planejar quando a gente vai fazer isso, para quando os planetas estão realmente muito próximos. Se você estava esperançoso dos passeios da SpaceX de poderem levar você até Marte, eu acho que vai demorar mais um pouquinho para isso poder acontecer. A primeira missão tripulada até Marte da SpaceX está planejada para o começo de 2024, se a gente der sorte, como disse o digníssimo do Elon Musk.
Então beleza, considerando a distância, a restrição de tempo que a gente tem, se eu fizer uma empresa disposta a fazer um voo espacial de 6 meses, conseguir pessoas que querem participar desse voo, eu consigo abrir a minha ilha espacial? Então, não. Esses são apenas os parâmetros do voo da nave espacial. 6 meses no espaço, numa missão tripulada, envolvem 6 meses de comida, 6 meses de ar fresco, tratamento de dejetos e mais um monte de coisa que a gente precisa fazer pra mandar pessoas pro espaço mesmo, porque a gente precisa comer e sobreviver, né? Pra tudo isso a gente já tem várias soluções maneiras pra contornar todos esses problemas e resolver. Gerar oxigênio a partir de água, filtrar gás carbônico do ar, despejar os dejetos no espaço, estocar comida desidratada, porque ela pesa muito menos e tudo mais. Mas quanto mais pessoas a gente colocar numa nave, a gente só aumenta não só a massa da pessoa, mas mais recursos que a gente precisa colocar pra poder fazer essa viagem acontecer. Sem contar o preço de tudo isso, né? O programa Apollo, que foi o primeiro que levou o homem na Lua, custou cerca de 107 bilhões de dólares se a gente aproximasse para os valores de hoje em dia. Um outro problema de viagens espaciais é a saúde física e mental dos astronautas. Como no espaço não tem uma força gravitacional te segurando ali no chão da nave, você estaria experienciando a famosa gravidade zero, o que deve ser muito legal. Por favor, Elon Musk, me leva pro espaço, nunca te pedi nada. Mas isso gera um ambiente que basicamente você não tem que fazer força pra se locomover. Com um mínimo de força ali você consegue mover de um lado pro outro, então você não tá colocando muita pressão nos seus músculos, você não tá se exercitando só de ficar em pé, você não tá fazendo nada. Isso pode fazer com que os músculos percam massa muscular e até mesmo se atrofiem durante a viagem. Dá pra ver nos vídeos de reentrada na Terra que os astronautas têm dificuldade de se levantar ou sair das naves sozinhos. Tá bom que cair do espaço na Terra, pousar no meio do mar e ter que sair andando, parece um pouco forçado. Mas também tem essa parte dos músculos terem sofrido um pouco durante essa viagem. E é mentalmente exaustivo, porque você vai ficar meses no espaço pequeno, fechado, quase sem conseguir assistir nada. Tá bom que a pandemia do coronavírus estava aí pra mostrar que dá pra fazer. Se você não tá nessa pandemia, pelo menos um pouco mentalmente abalado, me ensina. Muitos dos aparelhos de exercício que eles mandam pro espaço são baseados em elásticos, porque um elástico você consegue puxar e fazer força como você precisar, como você quiser, diferente dos aparelhos de academia que a gente tem aqui na Terra, né, que eles são baseados em levantar pesos ou mover peso de um lado pro outro. Não dá pra ser crossfiteiro levantando pneu no espaço. Desculpa, minha gente. Teoricamente, a gente consegue simular a gravidade da Terra rotacionando a nave numa velocidade que simule a força que a gravidade aplica sobre a gente aqui. Mas isso deve dar um enjoo, né? E por enquanto também não vai rolar. Show! Então, se a gente resolver tudo isso, a gente ainda precisa calcular a viagem até Marte e pagar por uma nave dessas. Ah, pô, mas Marte é uma coisa muito grande, não tem como errar, certo? Bom, a gente tem que lembrar que a gente tá falando de novo de distâncias interplanetárias aqui, e o menor erro na saída da Terra vai ser multiplicado por milhões de quilômetros até chegar em Marte e vai fazer que você caia num ponto do espaço completamente aleatório se você fizer errado. Sem contar que mesmo chegando em Marte, a gente ainda tem que lidar com uma superfície radioativa muito fria, onde não dá pra respirar e o chão é basicamente tóxico. É claro que dá pra fazer correções ao longo do voo, mas tudo isso também gasta recursos. Combustível e um sistema absurdo para dizer se você tá indo pro lado certo, se você não tá indo pro lado certo e fazer essas correções durante o voo. Mas é importante a gente pensar que tudo isso gasta recursos também. Você precisa de combustível para conseguir fazer essas correções. Esse combustível vai pesar mais na hora de você fazer o lançamento dessa nave na Terra e tudo isso vai aumentando os custos que você tem que fazer. Tudo no espaço é extremamente escasso. Você precisa ter levado tudo que você vai precisar durante essa viagem e se alguma coisa der errado, não tem como simplesmente trocar uma peça ou falar: Correios, manda um negócio aqui pra mim porque não vai chegar. Então, palmas pra galera que calculou todas as manobras espaciais e essas distâncias pra poder chegar lá. Vocês são muito foda. Inclusive, tem vários filmes e documentários que falam sobre essas pessoas da época das primeiras missões. Inclusive, várias mulheres que fizeram parte desses projetos que não foram muito valorizadas aí ao longo da história. Dá uma olhada no filme ou no livro Hidden Figures, que ajuda a trazer a visibilidade dessas pessoas incríveis. Se a gente voltar um pouquinho na história ali na Voyager 1, ela foi programada para ser lançada num momento extremamente oportuno. Eles calcularam em 1965 e os cálculos mostraram que seria possível lançar uma nave na década de 70 que conseguisse visitar os 4 maiores planetas gasosos. Isso ainda assim fazendo com que a nave passasse pelos planetas, se estilingasse na gravidade deles e usasse isso para mudar sua trajetória até para os outros. E esse tipo de alinhamento só acontece a cada 176 anos. Basta você imaginar a órbita desses planetas, a distância deles em relação à Terra e o momento que eles podem estar em cada parte do ano. Então, assim, longe pra caralho. E a Voyager não era tripulada, o que deixava as coisas infinitamente mais fáceis. Apesar de eu ser completamente fissurado por coisas espaciais, adoro astronomia, adoro viagens espaciais e tudo mais, e eu acredito que a gente vai conseguir soluções melhores pra esses problemas aí no futuro, com todo tipo de tecnologia que tá surgindo por aí. Hoje,
Viagens espaciais precisam de um planejamento absurdo, um gasto exorbitante, uma quantidade de contas astronômicas só para conseguir sair do papel. Isso se você não quiser uma viagem de ida e volta, né? Porque aí você simplesmente dobra a dificuldade das coisas, e se você quiser ir até Marte. Mas é isso, galerinha. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho do Paneiro, comenta aqui embaixo sobre o que você mais gostaria de ouvir por aqui e a gente vai fazendo nesses vídeos. Deixei todas as referências na descrição do vídeo. Recomendo bastante o vídeo do Kurzgesagt sobre como a gente pode construir uma colônia em Marte, se você tem interesse de saber um pouco mais. E vamos esperar juntos para quando a gente consiga realmente viajar pelo espaço.